É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós tivemos um debate ontem com o professor John Humphrey, de Sussex, apresentando a última pesquisa dele sobre cadeias globais de valor. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Jorge Guimarães, uma longa tradição na área de pesquisa, e foi presidente da CAPES durante muito tempo, e hoje é presidente da Embrapi, que vem fazendo um excelente trabalho. Ele está na Embrapi, o Jorge, desde acho que do ano passado. Depois ele confirma para vocês, está em Embrapi desde o ano passado, agosto do ano passado, 2015, agosto de 2015, e veio apresentar para a gente os trabalhos da Embrapi. Você sabe que tem uma única unidade da USP que foi reconhecida como uma unidade Embrapi, que é o grupo lá da Engenharia Civil, aqui da Politécnica. Algumas outras unidades pleitearam. Então o professor Jorge aceitou o nosso convite para vir conversar e para tentar ver se consegue responder, com certeza vai responder perguntas que todos têm. Queria agradecer a presença do nosso pró-reitor de pesquisa, que está aqui, o professor Krieger, e todos vocês. E vou passar a palavra rapidinho para o Jorge, porque ele vai ter que sair, se não estou enganado, às 11h30, porque o avião não espera, né, Jorge? Infelizmente. Ele veio de jatinho, mas o jatinho tem hora marcada, sabe? E então eu vou passar para ele fazer a apresentação e conversar com vocês. Alô? Só antes de você falar. Só queria lembrar, só queria avisar que nós estamos online. Tem muita gente que está nos seguindo e acompanhando o debate online. E queria passar para vocês o e-mail, é IEA-responde, IEA, que é de Instituto de Estudos Avançados, IEA-responde, tudo junto, minúsculo, @usp.br. Se vocês enviarem perguntas, eu posso fazer aqui. Acho que não vai dar tempo de responder todas, mas o Jorge depois responde na sequência por e-mail para quem fizer as perguntas. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Glauco. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui na USP, para a gente discutir coisas importantes, eu acho, para a nossa comunidade. Também as pessoas que estão online. Muito bom dia. Bom, a Embrapi é uma entidade muito nova, muito recente, e eu vou tomar 5 minutos de vocês mostrando um vídeo de como algumas empresas estão vendo o modelo Embrapi. Então, pode projetar o vídeo. Uma empresa industrial, ela precisa de processos inovadores para melhorar a sua competitividade, processos produtivos, custos mais baixos e custos mais competitivos. Especialmente para o Brasil e para as empresas, né, onde os modelos de negócio evoluem rapidamente, é muito importante estar constantemente inovando. Ser diferente é inovar. Então isso é importante como estratégia competitiva.
A Embrap nos permite o acesso a pesquisadores altamente capacitados e que conhecem do assunto e que podem trazer conhecimento para dentro das nossas indústrias. É um modelo vencedor, muito eficaz, direcionado para a última fase da inovação, ou seja, a inovação aplicada, que é a última etapa para se transformar num produto ou num serviço, né? E ela contém tudo aquilo que um ambiente inovador requer, né? Descomplicada, é ágil. Então, é um modelo único que nós temos no Brasil, justamente que preenche essa lacuna, que é transformar uma ideia e aplicar num produto. A aprovação do investimento por parte do governo, a contrapartida do governo é muito rápida, muito desburocratizada, então funciona muito bem. A Embrap também tem um processo muito interessante, inteligente, de credenciar institutos por sua competência e experiência prévia na relação com indústrias, justamente para que essa cooperação opere bem. E em todos os casos em que nós nos lançamos a fazer projetos de cooperação, são casos bem-sucedidos, tanto na sua construção quanto na sua execução. O projeto, acho que tem essa virtude, né? Esse modelo. Não está atrelado a nenhum porte, na realidade, está atrelado ao projeto. A Votorantim Metais já tem um histórico de 10 projetos com a Embrap, sendo que 5 deles já foram concluídos. Então é um processo bastante rápido, eficiente, desburocratizado e evolui muito rápido o desenvolvimento dos projetos. É um processo ágil, descomplicado, com o rigor jurídico necessário, entretanto, simples o suficiente para adaptar esse rigor à velocidade necessária para a inovação. Eu recomendo muito, a gente tem uma parceria muito boa com a Embrap, acho que estamos entre as empresas que mais utiliza a Embrap e tem funcionado muito bem. Pela experiência, pelo sucesso, pela entrega, pela falta de burocracia, pela agilidade, como eu costumo dizer, é a principal instrumento de fomento que hoje a gente tem no Brasil para inovar. Ele é ágil, é objetivo, é eficaz. Vamos à apresentação. Como eu dizia, é uma entidade muito nova. Nós surgimos em final de 2013, começou a operar na segunda metade do ano de 2014 e, portanto, estamos aí entrando no terceiro ano de operação. E o papel é esse de apoiar a inovação na indústria. Isso vai ficar muito claro ao longo da exposição, por que isto é assim. Bom, eu vou fazer esse roteiro, pulando algumas coisas que a própria
que o vídeo já esclareceu, e seguindo aí por alguns pontos que são importantes. Primeiro, quem somos? A Embrapi ou Embrapi ou Embrapa, eu falo Embrapi porque às vezes as pessoas na plateia ainda não estão acostumadas, e houve o A no meio do II do final, né, que é inovação industrial. Nova, 2013, são uma estrutura de organização social, não um órgão da administração direta do governo. Ou seja, nós nos reportamos a um conselho de administração que tem 15 membros, metade são empresários. Portanto, é uma entidade privada sem fins lucrativos. E esse fato de ser uma entidade privada tem muitas vantagens na operação, como vocês verão. Trabalhamos com contrato de gestão para o MCTI e para o MEC. Ou seja, prestamos serviço para o governo, fazendo algo que tem sido considerado importante. Reportamos esse conselho e temos um monitoramento permanente de uma comissão de acompanhamento do contrato de gestão, que são pessoas escolhidas, indicadas, nomeadas pelos 2 ministérios para fazer as cobranças sobre a nossa operação. A estrutura é muito simples, nós somos 3 diretores, eu e mais 2 diretores, 3 secretárias, 10 técnicos especializados e 8 gestores, ou seja, 24 pessoas. Esse é o tamanho dessa instituição, e tem como missão financiar, selecionar primeiro e depois financiar os centros e grupos de pesquisa em projetos das empresas. Esse é o ponto essencial que muito frequentemente torna difícil algumas unidades passarem no nosso crivo de seleção. Temos muita gente competente no Brasil, mas com essa capacidade de trabalhar com projeto de empresa não é tão simples. Essa unidade candidata tem que ter o histórico de desenvolvimento de projetos com empresas, tem que ter reconhecida capacidade, tem que ter foco, enfim, tem que ter uma equipe mínima, não é apenas um pesquisador, não é um Instituto Nacional dos NCTs, né, centrado em pessoas, individualmente. Aqui não são grupos, nossos grupos têm entre 10 e 20 pesquisadores sêniores, fora os seus estudantes e assessores e colegas. Tem que ter foco tecnológico. E aceitar uma permanente avaliação do seu desempenho. Por que precisou criar uma Embrapi? Todos sabemos do grande contraste entre a nossa alta produção científica, 13º lugar no mundo, melhorando em vários aspectos qualitativos, e, ao mesmo tempo, a falta de centro de pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Então, a grande maioria das empresas brasileiras não tem um centro de P&D. Aí mesmo no vídeo, vocês viram 3 exemplos de empresas. A Embraer tem um centro de P&D, no entanto, a Embraer tem 17 projetos com unidades Embrapi, porque o centro deles não é suficiente para atender todas as demandas deles mesmos. Imagina quem não tem, né, um centro de P&D. Ou seja, ao longo de 7 décadas, os governos estaduais e federal investiram na formação de quadro, capacitação, e hoje temos um número que não é o ideal, estamos longe do ideal, mas já é suficiente para ser, entre aspas, os centros de P&D das empresas que não os têm ou que precisam dele. E mais ainda, a necessidade urgente da gente chegar nos 2% do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento, porque senão não desenvolve, pelo menos o mapa do mundo mostra mais ou menos que isso é assim. Ou seja, colocar em contato essas 2 facetas. A capacitação, que foi financiada pesadamente pelos governos, né, CNPq, CAPES, FINEP, próprio BNDES, aqui em São Paulo, a FAPESP e outros organismos. E isso está centrado na lógica de que os países que não colocam pelo menos 2% do PIB não desenvolvem. Então,
Essa figura está nessa Fundação Batelli, mas, na verdade, ela também tem no Banco Mundial, tem na Unesco, tem vários outros. E aqui é plotado nas abscissas a percentual do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. Na ordenada, o número de cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. Esse é o dado mais recente, de respeito a 2015, mas se vocês olharem, se a gente olhar o de 2 anos anteriores, que eu botei nesse quadrante aí, a China aqui está, o tamanho da bola é o tamanho da economia, né? A China aqui está com 1,5, 1,6. E nessa que vocês acabaram de ver, já está com 2% do PIB aplicado. E, por outro lado, esses países, vou voltar naquela ali, porque aqui eu tenho o quadrante, embora ela seja 2 anos antes, esse quadrante 4 ali estão os países desenvolvidos. Ele tem maior índice de desenvolvimento humano, tem o maior investimento em pesquisa, tem, enfim, os dados da economia. E esses países aplicam pelo menos 2% do PIB e tem pelo menos 3 mil cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. E mais ainda, no quadro 4 ali, o investimento ali, esses 2% ou acima, 70% é de empresa, ou mais, alguns países mais. Nesse quadro aqui antigo, tinha um erro que Israel está aqui embaixo, e na verdade já foi corrigido. Israel é um dos que tem maior investimento e maior número de cientistas, da ordem de 8 mil por milhão de habitantes. Já avisei a fundação que eles tinham esse erro, já corrigiram. E o Brasil está aqui embaixo, né, nessa bolinha azul ali, né, que é interessante comparar com a Coreia lá em cima. A bola brasileira é um pouquinho menor. No outro quadro de 2015, a bola brasileira ainda não diminuiu, mas todos sabemos que vai diminuir um pouco, mas a da Coreia aumentou muito. O fato concreto é que nós estamos aí com 1,2% do PIB, isso dado de 2013, 2015 não mudou e seguramente vai baixar mais em 2016, 2017, e 700 cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. Quer dizer, nós temos que crescer para o 2% e temos que crescer no pessoal qualificado. Qualificado vai acontecendo, mas 700 já dá bastante samba. Você vê que a China não é muito mais do que isso, né? Então, esse é um desafio importante que nós colocamos na agenda aí da Embrapi. E quais são os principais objetivos? Como já disse, o vídeo mostrou, promover a inovação da empresa, da agilidade, flexibilidade, são 2 pontos fundamentais. Tem um fluxo contínuo. Por que é fluxo contínuo? Porque nós não fazemos chamada de empresa, nós chamamos as unidades. Candidata selecionada, agora ela discute com a empresa. E, portanto, fluxo contínuo. Na hora que a empresa quiser, vai lá, faz o contrato com a unidade. Atender a demanda das empresas por inovação, fomentar essa colaboração e compartilhar custos, né? E diminuir riscos. Ao selecionar unidades capacitadas previamente, nós estamos diminuindo riscos para as empresas. Mais ainda, nós trabalhamos no chamado Vale da Morte dos projetos de P&D. Isso aqui é um dos slides de uma das unidades nossas, o IPT, aqui em São Paulo, né? Ou seja, trabalhamos no TRL de 3 a 6, 7. Ou seja, não atuamos em pesquisa básica. Está aqui ele? Cadê o Landgraf? Está ali ele. Tá bom. Prazer em vê-lo. Pois bem, então não atuamos abaixo do TRL3, né, porque é pesquisa básica, e nem no final, que já é a parte, vamos dizer, de scaling up das empresas, dos projetos desenvolvidos. O que é necessário para ser uma unidade Embrapi? Ter infraestrutura física e de pessoal qualificado para desenvolvimento de projetos de pesquisa inovadores de alto valor agregado. Essa é a chamada que a gente faz para selecionar a unidade. Agilidade na contratação de projetos. Vocês vão ver que isso é um fator fundamental e as empresas preferem valorizar muito isso.
ter foco no demanda da empresa, ou seja, nós não apoiamos pesquisa do próprio grupo. Eles são selecionados por sua competência, mas o que nós financiamos são os projetos da empresa. Prospecção proativa, isso é fundamental de projetos. Isso para as universidades é uma dificuldade bem grande, esse ponto. Mapeamento contínuo de potenciais clientes e gestão profissional, que é outro ponto muito negativo para as universidades. Mais ainda, usar os recursos da Embrapi para compartilhar com as empresas. Ter excelência reconhecida na sua área de atuação e demonstrar a experiência de executar projetos com empresas. Nós cobramos isso na base de recursos conseguidos de empresas nos 3 anos anteriores à candidatura. Temos variado valores, mas começou em 12 milhões, depois passamos para 7, e a última chamada 5 milhões nos 3 anos. Também não é um item fácil para muitos grupos, especialmente nas universidades. E, finalmente, mais importante, apresentar um plano de ação para 6 anos. Em outras palavras, nós não aprovamos projetos, nós aprovamos um plano de ação de 6 anos, no qual aquele grupo dirá que vai desenvolver 20 projetos por X o valor de cada um e com tantas empresas. Ou seja, esses serão os projetos. Nós aprovamos esse plano. Por que aprovamos o plano? Porque o nosso contrato de gestão com o governo também é de 6 anos. Nós temos que aplicar 1,5 bilhão em 6 anos para esses 2 ministérios. E, para isso, os contratos que nós fazemos com as unidades também são de 6 anos. Como é que a gente identifica que uma unidade candidata, ou agora eu vou mostrar que já são membros, tem competência? Aqui eu estou projetando o departamento de computação da UFMG. Eles são fortes em quê? Computação, engenharia, matemática. Eles atuam em outras áreas também. Se eles candidatassem... Não quer ir? Se eles candidatassem naquelas outras áreas lá de cima, não passariam. Aqui o polo de refrigeração da Federal de Santa Catarina, quem conhece o Prata, é o departamento original do Prata, engenharia, energia e engenharia química. É o foco deles. Nas outras áreas, eles não passariam. Aqui o CPQD, em Campinas. Vejam, engenharia, computação, física. Aqui o Instituto Eldorado, também em Campinas. Ciência da computação, engenharia, e atua em outras áreas também, mas que não é o forte deles. O Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. A telecomunicações, engenharia, ciência da computação, física. Aqui o César, no Recife, muito conhecido pela área de computação, então, forte aí no azul. E tem casos que não passam. Esse aqui é o CETEM, do Rio de Janeiro, que é um instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com essa distribuição não passa. E assim tem sido muitos casos. Vocês terem uma ideia, a seleção é da ordem de 1 para 10 a 1 para 15. Nessa última teve 85 candidaturas para selecionar 5, estamos selecionando 7. Portanto, essa é a faixa da competição. Que não é uma unidade Embrapi. Pretender usar os recursos como adicional para pesquisa própria, em especial, não é o caso. Não ter foco, aceitar projetos em áreas que não possuem competência, e ter uma atividade centrada em prestação de serviço. Não vale. Prestação de serviço para nós não vale, porque a diferença é o valor do projeto. Prestação de serviço é R$10 e os valores dos projetos são muito mais altos que isso. E também o que nós não fazemos, que tem bastante diferença com outras agências. Não apoiamos pesquisa básica, não concedemos recursos para equipamentos. Veja só, a unidade tem que estar pronta, com gente, equipamento, infraestrutura, enfim, know-how. Não concedemos bolsa de formação, mas é o único recurso de origem pública que vira privado quando entra na Embrapi, é repassado como privado para a unidade, que permite contratar, não só permite, como estimula a contratação de pessoal, inclusive de estudantes de pós-graduação, mas como contratados. Carteira assinada é o modelo.
E também não apoiamos eventos científicos, mas todavia promovemos inúmeros eventos com as grandes corporações de empresas. Como não fazemos algumas coisas que mencionei, temos várias parcerias. Aqui com São Paulo, com a FAPESP, 20 milhões para as unidades do Estado de São Paulo. Com a de Santa Catarina, 10 milhões. Assinamos com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais o apoio às unidades que operem com as empresas de Minas Gerais. Com o CNPq e a CAPES, acabamos de assinar sexta-feira para bolsas com recursos deles nas unidades para trabalhar em projetos de P&D com as indústrias, principalmente no nível de pós-doutorado. Estão trazendo aí 650 engenheiros que foram pelo Ciência Sem Fronteira para mestrado profissional nas melhores universidades americanas, e nós pretendemos botar um bocado desse pessoal nessas unidades, porque eles são os melhores candidatos para fazerem startups e pequenas empresas. Com o Sebrae, 20 milhões para apoiar principalmente startups e pequenas empresas, e com o Senai, com os projetos por os institutos Senai. E estamos em negociação com o Banco do Nordeste, para as unidades do Nordeste, com o Banco de Desenvolvimento Regional, que foi feita ontem, finalmente acertada a contratação conosco, o FAPEMIG, de Minas Gerais, está em conversa. O Ministério da Saúde é um grande projeto de 100 milhões de reais para apoiar unidades e atividades na área da saúde, e vários outros ministérios que estão na fila, Minas Energia, Defesa, etc. Ou seja, esses órgãos estão vendo que o modelo é muito interessante para apoiar o desenvolvimento de inovação nas empresas. Como é que a gente opera? Primeiro, fazendo a chamada pública para aparecer unidades. Tá? Então, lançamos chamadas, geralmente uma por ano ou duas por ano, conjuntamente. Aí essas candidaturas são passadas por o crivo de comitê ad hoc. Nós somos muito poucos, então a gente trabalha com muita gente como ad hocs, principalmente de empresas e de academia, mas com experiência de lidar com empresa. E feito isso, essas unidades são selecionadas, e aí esse plano de ação diz qual é o volume que eles pretendem, ou esperam, ou estimam, com base na experiência prévia, que vão ser aplicados durante 6 anos. Então, digamos, uma unidade diz, não, vamos fazer 20 projetos com 15 empresas, isso vai ter um volume de 90 milhões. 30 milhões é nosso, sem reembolso. Já na mão da unidade, para quando a empresa vier discutir disso, qualquer que seja o valor do nosso projeto, até 90 milhões, nós já temos 1/3 cash. E mais ainda, assim que ela é selecionada, ela recebe 10% disso para começar a acelerar o processo de prospecção e busca de projetos com as empresas. E daí ele faz o contrato com cada uma das empresas, e nós não nos metemos nisso, porque ela está selecionada para isso, discute PI, discute metas, cronograma, entregas, etc. E uma vez assinado o contrato, aí sim nós tomamos conhecimento do que foi combinado, contratado, o valor, etc. E aí passamos a monitorar isso tanto quanto a empresa faz. Ou seja, uma vez por mês. Bom, então, 1/3 é nosso. Os outros 2/3 é até 1/3 das unidades e, no mínimo, 1/3 da empresa. A unidade, nós não gostamos que eles cheguem em 1/3. Por quê? Porque se eles deixaram a margem, entra a FAPESP, entra o Banco de Minas, entra aqueles parceiros que foram mencionados, inclusive para coisas que não financiam, como, por exemplo, equipamento. Às vezes, o projeto requer um determinado equipamento que a empresa diz, bom, eu não vou financiar isso porque esse equipamento só vai servir para esse projeto, depois vocês vão usar mais que eu. Como a Embrapi não financia isso, entram os parceiros. Então, é um modelo muito bom, e hoje estou saindo daqui correndo para fazer o acordo com a FINEP, e já estamos discutindo com o BNDES. Por que interessa a FINEP e o BNDES? Porque a empresa que sai bem num projeto com as nossas unidades são os melhores candidatos para os grandes volumes de recursos que eles financiam para a parte final dos projetos.
muito mais garantia, né? A empresa e a unidade discutem o projeto, elabora o projeto, nós não nos metemos nisso e parte para a execução. Então, aí nós tomamos conhecimento do contratado e acompanhamos. Que unidades já temos? Temos até sexta-feira. Sexta-feira, o Conselho de Administração bateu o martelo em mais 7, entre as quais algumas da USP. Ou seja, a USP vai aumentar o número, que atualmente é só 1. Por que eu não posso anunciar ainda? Porque quem faz o anúncio é o ministro e vai fazer, ele viajou, mas já temos até dia 31, formalmente, para fazer o anúncio. Mas aí estão, São Paulo tem 7 unidades, e estamos indo aí, né, na beira do mar, como sempre ocorre, mas quando eu entrei na CAPES, a pós-graduação era parecida com isso aí, então dá para a gente trabalhar, né? E agora vamos ampliar um pouco, vai ter outros estados que ainda não estão e que devem surgir aí no mapa. Quais são, onde elas atuam? 11 unidades atuam nessa área de tecnologia da informação e comunicação. Essa CEI é da Federal de Campina Grande, é uma das melhores unidades. Especialmente unidades de universidade. Vocês vão ver, eles são formidáveis. A CERT, em Santa Catarina, Sistema Inteligentes, o Inatel, que entrou ano passado e já está fazendo muito bem. O Instituto, nós temos 5 institutos federais que são chamados polos, porque os institutos federais, que é a parte do MEC, porque os institutos federais foram criados para trabalhar em tecnologia, eles começaram a copiar as universidades, muito acadêmicas, já tem curso de história, de geografia, e não foi para isso que eles foram criados. Então, ao serem chamados para dentro do modelo Embrapi, eles voltam para o track, que é parte tecnológica. Como eles têm menos experiência, eles passam por um treinamento pesado durante 6 meses para aprender, prospectar, discutir IPI, né, discutir entregas e, enfim. O CPQD em Campinas, né, comunicações óticas, o CESA lá no Recife, muito bom na computação também, o TecGraph da PUC do Rio, né, soluções computacionais e engenharia, o Instituto Federal de Minas Gerais, que é na cidade de Formiga, sistema automotivos. Os institutos federais concorreram em 20, foram selecionados 5 e agora vamos selecionar mais 3. Eletrônica embarcada, que é o LACTEC em Curitiba, equipamentos para a internet no Instituto Eldorado, que é também uma unidade espetacular e muito competente, e o Departamento de Computação da UFMG. Mecânica e manufatura, o Senai Cimatec, na Bahia, que é também uma das melhores unidades, o ITA, a Federal de Uberlândia, esse departamento de metal mecânica, o Polo de Santa Catarina, que eu já mencionei, de refrigeração, na materiais e químicas, o IPT Materiais, o IPT tem 2 unidades, uma de materiais, a outra em biotecnologia, o NT no Rio de Janeiro, Química Industrial, o Senai Polímeros, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a Poli USP, que entrou ano passado, o Instituto Federal de Vitória, no Espírito Santo, Tecnologias Aplicadas, a ECOP, no Rio de Janeiro, o LAMEF, que é o Instituto de Tecnologia de Dutos, lá na Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal Fluminense, em Campos do Goitacazes, que trabalha mais na parte de instrumentação de meio ambiente, o Instituto Federal da Bahia, em equipamentos médicos. Biotecnologia, o CNPEM, também em Campinas, né, que é uma OS, aliás, do próprio Ministério. Né, a Embrapa Agroenergia, veja só, a Embrapa foi uma das inspiradoras da Embrapi e hoje tem uma unidade como unidade Embrapi, que é na área de agroenergia, onde eles são muito capazes e competentes. PT Bio, desenvolvimento e escalonamento de processos biotecnológicos, e a REMA, que é uma unidade lá também da Federal de Santa Catarina, biorremediação. Ou seja, indústria farmacêutica, fora. Química, muito pouco. Alimentos, quase nada. A indústria farmacêutica, acho que está aqui a Terra Skin, tem uma pessoa da Terra Skin que estava ali na lista, não sei se veio,
que é uma das poucas na área da indústria farmacêutica, mas a grande indústria farmacêutica está fora. Bom, crescimento. Em 2013, quando foi fundada a Embrapi, foi feito um piloto com 3 unidades. O IPT Materiais, que é público estadual, o INT no Rio Público Federal e o Cimatec na Bahia. E quando a Embrapi foi, enquanto isso ela estava sendo estruturada, aí entraram mais 10, ficaram 13, sendo 4 institutos públicos, 4 privados, 5 universidades públicas. Em 2016, nós introduzimos mais 18, sendo 5 polos dos institutos federais, uma universidade privada, que é a PUC do Rio, passaram as universidades para 9 e os institutos 6 e 7. Ou seja, os institutos são ainda a maioria em relação às universidades. E até o fim desse ano devemos chegar a 42 unidades, com essas 7 que já foram selecionadas na sexta-feira, vamos a 35 e vamos então chegar ao fim do ano com 42, que é a nossa proposta, sendo 8 institutos federais, continuam uma só privada, as universidades passam para 12 das públicas, né, e, enfim. Quando assumi lá em agosto de 2015, eu tinha saído da CAPES em maio de 2015, me chamaram, o Comitê de Busca me chamou em agosto, porque o João Fernando, que foi o criador do modelo, e tudo começa bem, é mais fácil de ir bem, né? Então o João fez um belo trabalho, a inspiração é o Fraunhofer, a Sociedade Fraunhofer na Alemanha, que trabalha um terço, e também a Embrapa, pelo sucesso da Embrapa. E naquela época, quando eu assumi, o repórter veio me perguntar quantas unidades, nós tínhamos 13, quantas dessas que estavam? 1.000. Para 13 para 1.000. Falei, não é exagerado? Eu falei, olha, não é. Tem 35 mil grupos de pesquisa registrados no CNPq, com a média de 5 pesquisadores sênior por grupo. Só as engenharias tem 5 mil, sem contar a computação, sem contar as ciências exatas, sem contar medicina e saúde, né, agrícola, ou seja, tem aí uns 15 mil, pelo menos, grupos de pesquisa. Portanto, ter 1.000 aí com dedicação à empresa não é difícil, né? Saber se teremos 1.000 empresas para encarar, isso é um problema sério. Mas, enfim, não é uma utopia, mas eu acho que se eu ficar lá mais tempo, a gente chega a umas 200. Muito bem, as empresas. Nós já trabalhamos com mais de 110 empresas. Aí tem alguns exemplos deles. Eu citei aqui a Tereskin, que quando é que é o apontador? Do meio, mas às vezes ele não quer ir, né? Ah, nem aqui. É o problema da USP, não. O Pepino disse que descobriram que tem inteligência fora da USP. Cadê o Pepino por falar nisso? Pois bem, então esse grupo aqui, ó, Natura e Amar, Tereskin e Boticário, basicamente na área de cosméticos, fizeram um projeto pré-competitivo juntos com o IPT, para desenvolver nanoencapsulamento de cosméticos. Quando terminado o projeto, é um sucesso o projeto, cada uma foi aplicar na sua linha de produção. Então está aí um grupo grande de empresas, acho que tem mais aqui, como eu disse, são 110, e aqui estão aquelas só que nós estamos autorizados a propagandear que eles estão trabalhando com unidades Embrapi. Tempo de negociação é um item fundamental na nossa... Vocês veem aí os tempos que demoram para um projeto ser conversado e assinado, entre a unidade e a empresa, não com a gente. E temos aí dias, temos alguns dias. 3 meses para nós já está muito tarde. Isso, comparado com outras agências, é 4, 5, 6 vezes mais rápido. E isso as empresas apoiam muito. Esse de 6 meses é porque a L'Oréal tinha que ir em Paris, o processo e tal. Às vezes demora mais na jurídica da empresa do que na nossa unidade. Uma exceção importante de que as universidades têm mais dificuldades. Infelizmente, o Código
de Ciência e Tecnologia não vai funcionar se não tirar os procuradores das federais. Então, esse é um problema sério, né? Bom, aqui mesmo, erros da USP. O contrato nosso ficou pronto, né, para a unidade da Poli em janeiro do ano passado. Só foi assinado em julho. Já a fase final, só assinar a USP e nós. Minas Gerais a mesma coisa, lá na Berlândia a mesma coisa. A UFMG eu precisei ligar para o reitor 3 vezes, porque ele queria que o recurso da Embrapi que passasse não tinha que voltar a ser público. Ou seja, 866, licitação, não pode contratar gente, foi nada disso. Então, mas a USP, estou sabendo que está fazendo um fast track para lidar com a Embrapi. Isso será ótimo. Então, vamos ver como é que a gente opera isso. Se a USP fizer, os outros fazem, né? Então, vai ser o caminho. Estamos apostando nisso. Mas as universidades têm mais dificuldade com isso, por causa da hierarquia muito complicada e, sobretudo, os procuradores. Tem que tirar os procuradores do circuito. Nós preferimos trabalhar sempre via fundação ou algo equivalente, para evitar isso daí. Mas essa CEI lá de Campina Grande é a única exceção. Esses caras fazem prospecção aqui em São Paulo o tempo todo. E o reitor lá, que é um reitor macho, ele não deixa passar no procurador e coisa lá é fast track o tempo todo. E é uma das unidades, eles faturaram 4 milhões depois que entraram, por ano, depois que entraram para o Embrapi, passou para 30. É uma das unidades que tem maior número de projetos. Muito bem. O funil da negociação. Isso aqui é a prospecção. Prospecção versus projeto contratado. 1.200 para 143 contratado, ou seja, aí 12% vira contrato. Por isso precisa prospectar. Por isso uma dificuldade para as universidades também. Agora, ela pode contratar uma pessoa com o nosso dinheiro para fazer só prospecção, sair correndo atrás das empresas. E nós ajudamos muito isso, como vocês vão ver mais daqui a pouco. Mas isso já melhorou. Era quase 1.500 para 120, já estamos com 1.200 para 143, passando por essas fases intermediárias. Tem que elaborar as propostas, depois o plano entregue e, finalmente, o contrato. Bom, o setor industrial que está sendo atendido, né? Aqui é com base na CNAE, que é um negócio complicado para nós, porque vocês vão ver que muita coisa que não é tecnologia da informação está aqui no volume, lá é o número de projetos, tá certo? Até janeiro, fevereiro desse ano, quer dizer, 197 projetos. Até dezembro, que é o 173, quer dizer, de janeiro a fevereiro passou de 173 para 197, com crise e tudo. E passou de 281 milhões para 301 milhões agora no final de fevereiro. Então, aquela pizza de lá são mais áreas, então, eletroeletrônica, depois metalurgia, mecânica, petróleo e gás, química, aeronáutica e assim por diante. Já em recursos, já diminui o eletroeletrônico, cai para 25%, mas ainda assim, um projeto de petróleo e gás que envolva TIC, ele acaba, pelo caso da CNAE, indo parar lá como se fosse só TI mesmo, né? Mas ali, por recurso eletroeletrônico, continua metalurgia, mecânica e petróleo e gás sobe muito, que os projetos são muito mais volumosos, né, em termos de recurso. E aqui é de acordo com a coisa que o Glauco fez lá na FINEP, que são as áreas prioritárias, né, de governo, né? Então, como é que a gente está mais bem distribuída a pizza entre as áreas de telecomunicações, mineral, sustentabilidade, petróleo, etc. Bom, com esse período já de funcionamento, é possível a gente fazer esse estudo aqui. Em azulzinho é o percentual que acaba sendo financiado pela Embrapi, 32,9%, 33%, que é o nosso limite. Em amarelo embaixo, a contribuição a contrapartida. Contrapartida essa que não é financeira. Recursos humanos, horas homem, máquinas, infraestrutura, enfim, 21%.
e as empresas 46%. Quer dizer, quem ia por 100%, apostar numa pessoa só, numa universidade para desenvolver o projeto, sem uma contrapartida financeira, com alto risco de não dar certo, caiu para 46%. E esse 46%, a empresa pode pegar na FINEP, no BNDES, e aqui em São Paulo, não investe em São Paulo. Investe em São Paulo financia, se a empresa quiser, 90% dos 46% a juros baixos. Então, esse modelo tem sido muito requerido e nós sugerimos, cada vez que vamos discutir com as unidades, tem muita visita, nós sugerimos eles não passarem de 21%. Por quê? Porque sobra esses 12%, que ele pode ir até 33%, dos parceiros. E com isso você cai a empresa para 33%. Ou seja, mais atrativo ainda para as empresas. Distribuição regional aqui de projeto de empresas. 50% é empresa de São Paulo. Tanto em projetos como em recursos. Mas vocês vão ver uma coisa curiosa. As empresas de São Paulo contratam mais fora de São Paulo do que as unidades de São Paulo. Aqui. 11% em número e 12% em recursos. Aqui é empresa, aqui é a unidade de São Paulo, são 7, aqui tem mais, e aqui as empresas. Curioso, estão contratando aonde? No Cimatec, nesse CE, lá na Paraíba, lá em Campina Grande, o CERT, lá em Santa Catarina, né, e por aí vai, né, o Inatel, lá em Minas. Tem espaço aí, né, caro reitor, pró-reitor. É candidato a reitor, não, professor? Bom, já motores, é que eu conheço o Zeca desde criancinha, por isso são amigos. Pois bem, então tem um espaço aí interessante. O que precisa? Prospecção. Essa é a palavra-chave, que algumas unidades fazem muito bem, como o IPT, por exemplo, aqui em São Paulo. Isso aqui é para dizer que eu devo ir parando, né? Bom, estou encerrando mesmo. Como eu disse, nós somos cobrados por essa CACG, que é a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão. Cobra de nós cobramos das unidades. Então vejam só, né? Tem um mapa de indicadores, que eu não vou perder muito tempo com vocês, pelos quais nós somos cobrados. Cada indicador desse é a soma dos indicadores, metas, etc., das unidades para o período de 6 anos. A propósito dos 6 anos, é interessante também, que eu mencionei 90 milhões como exemplo, dos quais 30 são nossos, só que nós queremos que a unidade faça isso não em 6, mas em 2 ou 3 anos, para acelerar o processo, porque quando ela fizer isso, significa que as empresas estão vindo, se a empresa não vier, não tem o apoio, né? E, consequentemente, fazemos uma outra curva de 6 anos. Ou seja, é um processo que estimula. Mas, para dar alguma aqui, propostas técnicas. A nossa número absoluto tem um peso, 2, tinha a meta de 250, fizemos 353 no ano 2016. Isso é só o relatório do ano 2016. A taxa de sucesso de propostas técnicas, 20, então 27, vocês vão olhar isso daqui a pouco, perguntando o que é isso. Produtos de propriedade intelectual, 5, a meta era 5, 16, vocês vão ver que já está muito mais alto que isso, né, daqui a pouco. Enfim, contratação de projeto era 60, foram 94 no ano 2016, com crise e tudo. Né, e por aí vai. Prospecção de empresa, prevista 400, foi 1.181, ou seja, participação de empresa em eventos, 700, foi 2.772. Ou seja, os números... tem uma coisa aqui, que é inserções positivas na mídia. Maior de 90%, é 100%. Nós não temos uma notícia negativa até hoje sobre a Embrapi. 90% é um horror, porque eu passei lá na CAPES, maus momentos, por causa do Ciência Sem Fronteira, a imprensa contra, queria derrubar o governo, e tome notícia ruim, né? Muito bem.
Economicidade. Nós temos 10 dias para liberar a próxima cota quando a unidade gastou 80% da nossa parte. 10 dias para fazer isso. Fazemos em 7. Portanto, nós não podemos sair correndo atrás do Ministério para pedir o dinheiro. Nós temos que ter o colchão. E com esse colchão, que é privado, agora privado, nós passamos como tal, a unidade pode aplicar no mercado. E nós também, portanto, o rendimento de juro do saldo que temos, nós gastamos apenas 20% dos juros. O resto nós jogamos no projeto. Mais ainda, se 1 ano e meio, 6 anos a gente não operar como tem que operar, o governo fecha a Embrapi, não tem empregado, não tem nada. Está tudo liquidado. Portanto, bom negócio para o governo. E outra coisa, despesa administrativa. Menor que 1% do somatório dos projetos, nós estamos com 0,78%. Portanto, esse é o modelo. Patentes. Daqueles 190 e tantos projetos, 36 já foram terminados. 35 patentes. Patentes são mais de empresas, são mais da unidade. Isso é discutido entre a unidade e a empresa. Nós não nos metemos, precisa ter propriedade intelectual. Opinião das empresas. Veja aqui. Relacionamento com a unidade, 80% altamente satisfeito. Satisfação com a unidade em si, 32 mais 46 satisfeitos. Capacidade da UE em gerar soluções técnicas, 79% mais 11 satisfeitos. Custo, claro, vai acalmar um pouquinho, mas mesmo assim, 71% está satisfeito e 14% muito satisfeito. Capacidade de gestão de projetos. Está aí, altamente satisfeito. Importância do resultado para a empresa. Está aí, 18%, mais 32%, mais... Tipo de inovação, 39% radical. E 54%. Opinião das empresas, não somos nós. É aquele item lá de satisfação das empresas. Modelo Embrapi com motivação de contratação, 86%, muito satisfeito, mais 14%. Mais ou menos o que os empresários eram. Outras formas de apoio. Nós apoiamos muitos eventos nas corporações, nas federações de indústria, nas empresas, veja aí vários exemplos. Nós levamos as unidades, isso aumenta a prospecção, isso gera contrato, participação em feiras, eventos da Federação das Indústrias, entidades empresariais, enfim, eventos na esfera tecnológica. Alguns modelos, alguns exemplos dessas federações e associações estão aí. Sindusfarma, Ampei, Abimo e por aí vai. A Abimo vamos ter outra agora em Minas Gerais, o FIENG vai ter outra em Minas, Fiesp temos sempre 1, 2 por ano na Fiesp. Enfim, ajudamos as unidades a buscar. A outra coisa que fazemos é imersão em ecossistema de inovação. Nós levamos empresas para visitar as unidades e conhecer em loco o que as unidades fazem. E saber, se esse camarada faz uma coisa que interessa para a minha empresa. E dali já sai negócio. Então, daí alguns exemplos Acabamos de fazer uma, terminou sexta-feira, antes do Carnaval, que foram 30 e tantas empresas que visitamos 9 unidades. Ou seja, ajuda muito. Acho que era isso, caro Glauco, caro reitor, pró-reitor. Muito obrigado. Agradecer a presença de vários amigos, fazia tempo que eu não encontrava. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. A intenção foi deixar Obrigado, Jorge. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam. A apresentação vai ficar aí de modo que... Muito obrigado. A apresentação vai ser colocada na nossa página, no nosso website, juntamente com a sua própria apresentação que fica na nossa videoteca. Então, quem quiser consultar posteriormente, não tem problema nenhum. Queria lembrar os colegas que estão nos acompanhando pela internet, envie suas perguntas rapidinho para IEAresponde, tudo minúsculo, tudo junto, @usp.br. Queria falar para vocês, vou fazer apenas 2 rodadas de perguntas e vou pedir de forma muito insistente que vocês não façam grandes comentários, mas
sejam mais objetivos. Desculpe falar assim, não é bem a prática da gente, mas é que o Jorge vai ter que sair daqui meia hora, esse é o problema. Então, tem que fazer as perguntas e ele responder. Então, eu só gostaria que as pessoas se inscrevessem e fossem breves. Por favor, vocês podem se apresentar. Eu vou anotar uma rodada, depois o Jorge responde, para ver se dá tempo de fazer a segunda, tá? Bom dia, meu nome é Alexandre, eu sou do Núcleo de Apoio à Pesquisa para Mineração Responsável aqui da USP. Eu queria saber o seguinte, tem um modelo muito fechado em cima da contratação de CLT. E aí, tem que ser CLT. Não teria uma forma de flexibilizar para PJs, porque o limite de 30% de prestação de serviço, às vezes é um entrave para você conseguir estruturar o projeto de inovação da forma necessária. A gente ouve falar muito em flexibilização de modelos trabalhistas, tal, mas tudo que é ligado à área de fomento para a inovação continua muito engessado em cima da contratação como CLT. O senhor viu algum caminho nesse sentido? Não precisa responder não, Jorge. Marcos Almeida, da B3A. Eu queria perguntar sobre os ICTs privados, no sentido que seria muito importante para o país que eles também fossem elegíveis diretamente para receber esse tipo de linha da Embrapi. Então, gostaria de perguntar um pouco sobre como o senhor vê isso, claro, sabendo que esses ICTs deveriam também prestar serviços para terceiros. Eventualmente, não seria um ICT só focado internamente na empresa. Tem mais alguém inscrito? Frederico Brandini, do Instituto Oceanográfico. Eu vi pela sua apresentação que tem muito pouca participação nesses projetos todos da indústria de alimento e de farmácia, né? Eu gostaria de saber a razão por isso. Qual é a dificuldade de prospecção para essas indústrias? Né? Obrigado. Vou fazer mais duas e a gente encerra esse ciclo aqui, lá no fundo, olha. Depois a Lucimar ali. Cláudio Furtado, do Centro de Private Equity da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria sugerir ao professor Guimarães, quem sabe, promover um dia um workshop de maior duração, talvez de meio-dia ou um dia de duração, sobre o modelo Embrapi de inovação orientado para professores universitários envolvidos em inovação em universidades brasileiras. Eu acredito que seria extremamente útil um evento dessa natureza, mais amplo, enfocando diversos aspectos que foram aqui abordados de forma bastante sumária. Obrigado, Cláudio. Aqui, olha, a Lucimar é a última nessa primeira rodada, por favor. Quem quiser se inscrever para a segunda já pode levantar o dedinho, tá? Oi, bom dia, é Lucimara Dávila, B3A Inovação. Eu só fiquei com uma dúvida, porque eu vi que dos projetos apresentados, só 20% foram aprovados. E aí eu imagino que os projetos foram todos discutidos com as unidades credenciadas. E gostaria de saber se existe alguns quesitos específicos que não foram obedecidos e se há alguma dica para aumentar esse percentual. Sem dúvida, Alexandre. Qualquer formato de contratação nós aceitamos. Qualquer um. Não temos restrição para ser CLT. Achamos que CLT é o mais usual, que mais ocorre, né? Enfim, a unidade pode pôr bolsa também. Nós não proibimos isso, tá certo? Mas a gente acha que a contratação dá mais garantia para o desenvolvimento de um projeto que envolve empresa, envolve a unidade. Mas pode. Como terceiro. Você tem uma faixa de volume que pode ser... Uma banda. Sim, senhor. O Marcos, ICTs privados, já temos vários. Temos pelo menos uns 5 ou 6, sem fim lucrativo. Essa é a única restrição. Mas temos vários, Lactec, o Eldorado, né, o
Senais, são todos privados. Então, não há problema nenhum, pelo contrário, desde que seja sem fins lucrativos. Federico, a indústria de alimentos, a explicação não é muito fácil, talvez porque não tenham ainda surgido boas propostas de unidades. Você não tendo uma boa unidade, você não pode esperar que a indústria de alimentos venha. Tem alguns casos, mas é muito pouco. E isso é mais ou menos parecido com a questão da indústria farmacêutica, que vocês viram que também não aparece ali no quadro. Porque não temos unidade boa para oferecer para a indústria farmacêutica. É muito provável que entre uma agora, da Unicamp. Mas será a primeira. Se bem que o CNEPEM, ele já é a unidade nossa e tem uma forte presença também na área de pesquisa biomédica aplicada. Só que, ontem nós estávamos conversando no jantar com o Zeca e o Glauco, a empresa de vários setores não vai comprar o projeto da unidade. Ela quer que desenvolva o projeto dela. E aí você pega vários grupos muito fortes, como lá no próprio CNEPEM, lá o Kleber, o pessoal dele trabalhando em coisas interessantíssimas, mas é pesquisa própria. Ele acha que a empresa vai comprar o projeto dele, não vai. Ela tem o seu portfólio, ela tem seu... Então, não vai. Isso acontece demais, né? Você tem no Brasil, o pessoal que faz pesquisa aplicada se divide em dois grupos. Aplicada aplicável, que ainda não tem empresa, e vai ser difícil ter, ou aplicada com a indústria, que são os nossos candidatos naturais para parceria com a Embrapa. E, com isso, a área de alimentos deve melhorar. A Embrapa grande, que poderia entrar, ela candidatou, não passou. Não passou a Embrapa Agroenergia, sim, porque é focada. Mas a outra era cabra com agora carne e soja, não deu foco. Aí não passou. Sim. Diferente do que ela faz e que vai dar recursos para ela. Ela não abriria a mão do seu próprio. Ela pode buscar. As que já tem, são poucos, naqueles números menores de proporção, elas estão atuando assim. A unidade tem alguma coisa naquela unidade que serve para. Aí pode. Não é proibido isso. Cláudio, boa sugestão. Se a Fundação quiser fazer, a Fundação Getúlio Vargas, podemos fazer lá. Se quiser mais tempo, podemos fazer, se um ampliato maior. Nós, como eu disse, a gente faz muito nas próprias empresas. Que dia foi? Quinta-feira da semana passada, foi aqui na Anfávia. Lotado de empresários. Ou seja, e aí a coisa funciona muito bem. A Lucimar, não entendi. 20% aprovados. Projetos apresentados para a unidade Embrapi e 20%, um percentual específico de projetos aprovados. Eu não sei se eu entendi de maneira indevida. Qual que é a proporção entre os projetos apresentados pelas unidades credenciadas e... Todos. 100%? 100% se tiver dentro do limite total que nós aprovamos para eles, por 6 anos. E se gastar menos, nós refazemos, e se gastar mais rápido. Só tem uma unidade até hoje que venceu os 6 anos em 2. Imediatamente nós refazemos o novo plano deles para 6 anos. Não, eu digo projetos de empresa. Imagina uma empresa. Então, o projeto da empresa ele discute com a unidade. Sim. Se aprova lá ou não, aprova na unidade... nós não ficamos nem sabendo. Ok. Tá entendi. Certo? Então eu entendi. Aquele percentual é de unidades credenciadas. Exatamente. Okay. Ou de tipos de projeto de empresa com as unidades. Perfeito. Obrigada. Tem mais 3 inscritos lá no fundo. Por favor. Depois o Krieger. Se alguém mais vai se inscrever. Bom dia. Pelo que eu entendi, nós vamos ter mais 7 que vão sair do edital 01 do ano passado. E alguns da USP. Aqui atrás, aqui. Alguns da USP, pelo que eu entendi. E o resultado
já está decidido, foi decidido na sexta-feira e vai ser divulgado pelo ministro. Não sei se acho que foi isso que eu entendi. Tá Quando certo. que o ministro divulga? E de que forma? O calendário que fizemos previa a formação final dia 31. Então o ministro tem que fazer antes do 31. Se ele tivesse feito na sexta, já estava na imprensa. Ele faz isso com a imprensa e tal, para dar um ibope, né? Mas ele não tem nenhum poder de veto, não. É bom vocês saberem disso. Então, ele já está decidida quais são as 7. Era para ser 5, aprovamos 7, 2 rasparam. A lógica é assim, 85 candidatou, depois passa pelo crivo com esses comitês, e se eram 5, então os comitês sugerem 1 para 3, ou seja, umas 15 serem recomendadas para visita. Foram 14 recomendadas para visita, e aí tem visita com membros dos comitês daquela área e diretoria da Embrapi. Eu vou pessoalmente, dessas 14 eu só não pude ir em uma delas, e ali sai a sugestão de um ranqueamento, e é isso que batemos o martelo. Né? Em vez de 5, fomos para 7. Obrigado, Jorge. Quando o Jorge sair, a gente pode apertar ele ali no elevador para ver se ele conta para a gente o resultado. Tá? Pró-reitor, por favor. Candidatou várias, hein, para a nossa felicidade. A USP candidatou um grande grupo dessas. Dessas 85, 29 eram de universidades. Quer dizer, os institutos continuam vindo em maior proporção. Olha, Jorge, acho que é muito bom. A USP vem acumulando uma experiência importante no acompanhamento ou dando suporte a esses projetos de longo prazo. Exemplo disso são os CEPIDs FAPESP, quer dizer, 50% dos projetos CEPID estão aqui dentro da USP, aqueles chamados CEPIDs acadêmicos, estão num segundo ciclo. Agora, mais recentemente, apareceram outros CEPIDs, que é o CEPID Empresa. E o CEPID Empresa, sob certos aspectos, tem algumas semelhanças com o projeto Embrapi, porque ao contrário de ser uma proposta de pesquisadores, ele é um wishlist da empresa. E isso, embora seja um exemplo mais recente, ele parece muito promissor. E a universidade está procurando se capacitar. Como subproduto disso, eu acho que você mencionou, nós tivemos a primeira Embrapi e está se tentando um fast track. Mas, embora eu acho que exista um espaço muito grande para evolução, o teto é baixo. E isso não é porque nós não queremos fazer, é a questão da regulamentação da universidade. Isso é assim aqui, na Harvard, na Stanford e qualquer outro lugar. O que nós estamos procurando buscar são alternativas para esse modelo. Porque eu acho que, como bem você falou, eu sempre costumo pensar na USP como um quarto, né? É um quarto da produção nacional de pesquisa especializada e, consequentemente, eu estou interessado em um quarto do seu orçamento para trazer para a USP. Quer dizer, e o problema é como fazer isso. Então, estoque de conhecimento tem. A questão do alimento, nós temos 2 representantes, um diretor do IO, que já mencionou isso, eu aprendi recentemente que a Indonésia é a que mais produz pescado e tal, só que nós participamos da cadeia. Por quê? Deve ter até membros das empresas aqui, porque nós fornecemos milho e soja que eles não têm. E gostaríamos de, pelo menos, fornecer ração e, quiçá, usar melhor 1/3 da nossa água doce e essa grande costa para produzir isso. A alimentação, temos um CEPID de alimentação que tem também grande proposta. Então, o desafio que se coloca para nós é que não adianta, nós vamos fazer o fast track, mas ele é ruim. Eu gostaria de dizer assim, porque faz parte, por melhor que a gente seja, não vai atender o relógio da empresa. E nem pode. E é por isso que nós estamos preocupados em fazer o segundo passo. Quer dizer, como é que nós vamos trazer, e a pergunta que eu gostaria de fazer é isso. Quer dizer, a USP está contemplando a possibilidade de fazer uma OS. Uma OS que seria uma holding, e ela poderia ser o guarda-chuva para todas essas propostas eventualmente. Então, esse é o primeiro. Vocês teriam algum inconveniente em lidar dessa maneira? Segundo aspecto é que nós temos alguns colegas aqui que são especialistas em fazer prospecção. Claro que nós vamos fazer alguma prospecção porque é natural, mas nós queremos uma Price, nós queremos todas essas empresas que têm vocação, uma Accenture e tal, quer dizer, o estoque de conhecimento está aqui. Isso é o que chama a atenção de todos, não só para o campus da capital, mas para o interior. Então, a USP está querendo se preparar para esse tipo de relação com vocês, onde nós vamos fazer o que nós temos de melhor, que é o estoque de conhecimento. Agora, a gestão, ela tem que sair
dos muros da universidade e, principalmente, parte da prospecção também vai ter que ser profissionalizada e nós não precisamos inventar a roda, porque já existem os atores. Quer dizer, nós precisamos integrar isso e esse é o foco que a USP gostaria de atuar. Por isso que eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre essa estratégia. Bom, o CPI de empresa é só da USP ou tem outras? Não, já existem. O CPI de empresa, a FAPESP é relativamente novo. Ela foi uma melhora do PIP, quer dizer, foi melhorando, e é um projeto de 10 anos. Eu vou te dar 2 exemplos, que são os da USP, mas tem também na Unicamp, tem também. Os da USP, um é feito com a BG, a antiga BG, British Gas, que hoje é a Shell, é um projeto de 55 milhões. Não é? E a conta de entrada para negociar isso é muito simples. Quer dizer, a empresa entra com 1, a FAPESP entra com 1 e a universidade entra com 2. Então, é atrativo para todo mundo. Quer dizer, então, e o segundo é um projeto com a Natura que está sendo feito. Esses 2 são sediados aqui, não significa que só tem membros da USP, mas a sede é aqui na USP. Muito bem. Bom, nenhum impedimento para o modelo CPI de empresa. É capaz até de eu te surpreender aí positivamente. Mais para frente. Alternativas. Nós somos uma entidade anti-burocracia e pró-flexibilidade dentro da nossa missão, que é apoiar a inovação nas empresas. Então, meu caro, tudo que é bom vale. E isso, certamente, uma OS USP, com essa função, será muito bem-vinda e vai ajudar muito as próprias unidades da USP a buscarem um caminho que seja, que vai evitar boa parte dos problemas outros que surjam de forma de contratação, etc, etc. E, portanto, eu acho que é muito bem-vinda. Agora, a respeito disso, aliás, lembrando aqui a intervenção do Cláudio da Fundação Getúlio Vargas, depois da manhã nós vamos estar com um grande evento na Price, com as empresas. A Price se incorporou a discutir conosco, com as empresas e as unidades, Embrapi, porque a Price dá a consultoria para mais grosso das empresas brasileiras, né? Eu saiba, são mais de 10 mil. Então, esse é o modelo interessante que serve muito para a discussão e acho que se vocês estão pensando nisso também, ótimo, estamos alinhados. Jorge, não tem... Você me permite só um comentário para o colega da FGV? Que essa ideia dos workshops estratégicos, eu queria que só que depois desse uma olhada no nosso site, pode fazer um Google, PRP, Workshops Estratégicos, porque é um modelo exatamente para isso. E nós podemos fazer em conjunto com unidades de fora. Ele é feito, de maneira geral, nesta sala aqui, não é? Quer dizer, e pode-se ver que tem mais de 10 exemplos lá. Então, se houver interesse, por favor, entrar em contato, que nós podemos viabilizar esse workshop estratégico, aqui ou lá. Quer dizer, independente de onde for o melhor. Tem mais alguém inscrito? O Jorge tem. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas o Jorge tem 5 minutos ainda. Não. O Jorge, deixa eu falar para você. Primeiro, parabéns, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E esse espírito de formação da Embrapi, você se lembra que o projeto piloto da Embrapi foi coordenado pela FINEP na época, né? Pela USP. João Fernando é o professor da USP São Carlos. O que eu queria falar é o seguinte, esse modelo mais flexível é chave, esse é um elemento que atrapalha e sufoca o desenvolvimento de P&D, desenvolvimento de ciência, de inovação, do que você quiser no Brasil. O problema é que o Brasil é muito burocratizado, o sistema é burocratizado, o marco regulatório é burocratizado e a universidade é muito difícil trabalhar. Bem mais do que a gente pode imaginar. Às vezes, algumas unidades são piores ainda do que a própria universidade. Entende? Então, estou falando isso aqui porque essa questão que o colega levantou, acho que valia a pena, é uma sugestão que eu faço para vocês, acho que valia a pena fazer uma análise mais detalhada, e vocês têm condições de fazer isso, sobre as áreas que vocês estão atuando e ver a compatibilidade delas com as áreas de concentração que o Brasil mais tem carência, em termos de tecnologias mais avançadas. Acho que essa comparação é importante, porque talvez vocês poderiam fazer um edital muito mais dirigido para algumas áreas e
para áreas empresariais. Por que eu falo isso? O novo código agora não resolveu várias questões, mas ele avançou em algumas delas, inclusive na formação de ICTs privados. A pergunta que o Marcos e a Lucimara fizeram tem muito a ver com isso. É a ideia de que uma ICT privada, se ela é montada dentro das empresas, isso poderia representar um avanço gigantesco. Você sabe disso melhor do que eu. O Brasil tem uma carência enorme de empresas com um departamento de P&D, com concentração disso. Muitas vezes a engenharia está espalhada. Tudo bem, a inovação acontece, mas quando você concentra, você tem ganhos de escala, você tem ganhos de gestão, você tem ganho de foco, você tem ganho de várias áreas. Então, acho que seria um passo muito grande se as empresas fossem efetivamente estimuladas a montar as suas ICT privadas. O diabo mora nos detalhes. Você falou assim que não só vocês concordam com as ICTs privadas, como já existem casos desses, citou o caso Eldorado, por exemplo. É verdade, mas eu conheço, eu não vou falar o nome das empresas aqui, eu conheço empresas que fizeram consultas, não sei se formalizadas ou não, entendeu? À Embrapi, e eu também não sei o nível em que isso foi feito, tá? Mas e que receberam como resposta o seguinte: se for uma ICT da empresa, não vai poder. Na verdade, tem que ser um ICT da empresa, que atende outras empresas, que inclusive concorrência, uma formulação um tanto quanto ambígua, entendeu? Eu estou falando isso porque eu sei de empresas que paralisaram seus projetos de formação de ICTs privadas em função de uma nuvem sobre como resolver o assunto. Sei da sua posição, concordo totalmente com ela, mas estou fazendo a pergunta porque é o momento de você poder esclarecer um pouco as coisas. Entendeu? Ô, Glauco, como eu disse, nós somos uma coisa nova no Brasil. Então, como tal, a gente tem que abrir o espaço para as possibilidades. Isso daí, do meu ponto de vista, não tem nenhum problema. Nenhum problema, desde que não seja sem fim lucrativo. Né? Por exemplo, nós temos uma relação muito boa com o Instituto IBM. O IBM não pode ser unidade nossa, porque eles têm fins lucrativos. A GE no Rio, outro que a gente também tem uma relação ótima, mas também não pode ser porque eles são privados. Mas se não forem, mas isso você está pondo um planejamento espetacular, porque vem na linha do que eu disse no começo. A grande maioria das empresas brasileiras, a maioria é 90%, hein? Ou mais, não tem centro de P&D. Então, se o modelo Embrapi ajudar nisso, já estamos fazendo um trabalho excepcional. Vai ajudar, com certeza. Obrigado pela sua resposta. A segunda pergunta tem uma pequena taxa. Eu fiquei surpreso com a quantidade de institutos privados, né? E eu queria entender a lógica, porque o que acontece? Você tem 1/3 do orçamento do projeto Embrapi. 1/3, ou 66%, 67%, seria a unidade Embrapi e a empresa, né? Agora, a unidade Embrapi, ela não pode ter mais do que 30% de serviço. Ou o projeto não pode ter mais de 30% de serviço. A empresa, ela poderia ter interesse em bancar os 67%. A instituição receberia, mas o que ela vai estar fornecendo, basicamente, é serviço, porque um projeto de pesquisa é serviço, material, equipamento não está entrando. Eu não consegui entender a lógica. Como esses atores eles se remuneram e como eles fomentam. Para mim, tem aí um gargalo em termos de atratividade para... Eu queria entender como que esses institutos privados eles se remuneram para conseguir fazer a coisa funcionar abaixo dos 30% de serviço. O Instituto tem mais dificuldade de chegar nos 33%, por razões óbvias, né? Porque eles têm que ter salários, eles têm que ter equipamento, etc. As instituições públicas têm pode até chegar nos 33%. Nós recomendamos não, para evitar perder a chance de subir de 21% para 33%. Certo? Não, deixa eu só esclarecer. A minha questão não é os 33%, é 30% de serviços de terceiros. Isso pode ser feito.
Pode passar de 30%? Não. 30% é o que a gente colocou também por sei lá, um feeling, né? Veja aqui. Se a gente somar as 13 unidades, o plano de ação das 13 unidades, ela estoura o nosso 1,5 bilhão para 6 anos. Ou seja, não poderíamos abrir mais nenhuma unidade. Teria que esperar eles gastar. Felizmente, porque o pessoal fez o que os pesquisadores fazem. Precisa 10, pede 30 para a FAPESP, para ver se sai 12, certo? Ou para o CNPq. Então, fizeram a mesma coisa aí. Foi um erro tremendo, mas foi ótimo para nós, porque eles não estão conseguindo fazer os planos como planejaram. Veio a crise, enfim. Mas isso significa que essas unidades, algumas, são poucas as que fazem uso dos 30%, sabia? Pouquíssimo. É raro eles nos notificarem. Quais são as rubricas que eles colocam, se não é serviço? Custeio. Tudo que for custeio. Aí, outra coisa, como... Então, mas mão de obra você pode contratar como CLT, como autônomo ou como PJ. De qualquer maneira. Tem as 3 contratações. De qualquer maneira. O PJ também, ele entra como mão de obra, não entra como serviço terceiro? Entra como mão de obra. Então pode ser contratado como PJ e não entra como serviço terceiro, consultoria e tal. Então veja só, nós temos... Aí mudou, é porque a gente fica dando uma... Tem uma opção de coisa que não pode aplicar. Não pode comprar equipamento, não pode isso, pode aquilo. Fomos lá visitar lá o PT lá em São José dos Campos, tem uma unidade espetacular, boa parte das fotos que vocês viram ali foi de lá, ao lado da Embraer ali, né? E aí o pesquisador lá nos disse assim, Jorge, essa máquina custa $1 milhão. Eu preciso de um computador dedicado a ela, custa $5.000, você não deixa eu comprar. Olhei para o meu diretor que estava do lado e falei, vamos resolver, né? Como é que fizemos? A gente dava 5% para livre, passamos para 15%. Falou, você gasta dentro dos 15%, nem fala para nós. Então, quer dizer, é desburocratizar e flexibilizar. Foi uma alegria, né, Graf? O pessoal falou, maravilha, porque você pode fazer coisas que até o limite de 1 milhão. Nós temos unidades, tem projeto de 20 milhões. A média é 1,8 milhão. Média, porque a área de TI, os projetos são mais rápidos e o valor menor. Então a média é 1,8 milhão, mas tem de 5. Do ITA é 5 milhões. Tá? Cimatec tem um de 20. E agora eu estou sabendo que a Vale vai fazer um de 80, alguma unidade que eu ainda não sei qual é. Enfim, então você tem aí o modelo, quer dizer, o modelo está em campo. Então é isso por isso que ideias novas são sempre bem-vindas. Queria agradecer a presença do Jorge, a presença de todos vocês, dos internautas. Acho que para a gente foi super importante, a USP tem a obrigação de ampliar a sua participação e tenho certeza que vai conseguir fazer isso. A proposta que está sendo gestada é de criação de uma OS para a gente fugir um pouco dessa burocracia infernal que come o tempo da gente e ainda breca, não é que dá certo. Se começar só o tempo e desse certo no final, tudo bem, entende? Eu acho que a gente vai avançar, a sua presença aqui foi super importante. E, mais uma vez, queria agradecer e que você faça boa viagem. E não ceda as pressões do elevador para contar as unidades da USP, tá, Jorge? Tá? Fala lá com o ministro. Muito obrigado. Você ainda nem sabe quais são. Você quer agradecer alguma coisa? Eu queria dizer também o seguinte, nós vamos repetir isso contigo lá na Pró-Reitoria, né? Por agora, até o fim até sair as unidades, nós vamos ter mais duas rodadas aqui na USP. Uma na pós-graduação, com a Pró-Reitoria de pós-graduação, e outra lá com a Pró-Reitoria de pesquisa. E como eu tive essa e tive numa banca na USP, cadê ali, ó, o candidato ali, que foi da banca dele lá na USP Leste, então e mais aquela com os Zagos, são 5 visitas à USP em um mês de março. Portanto, vamos bem. Vamos lá. Bom, gente, também agradeço muito aí a presença de vocês, as inúmeras perguntas, sugestões. Se não respondi todas, então podemos pensar nisso. Temos mais reuniões para fazer. Muito obrigado, Glauco, pelo convite. Muito obrigado.